Bom dia. Bom dia. Deus abençoe Sua palavra aos nossos corações. Amém. Mateus, capítulo 4, apresenta as tentações do nosso amado Salvador, e ele foi conduzido a um lugar bem alto, de onde ele viu todos os reinos do mundo e a glória deles. No capítulo 5, o Senhor Jesus levou seus discípulos a um lugar afastado, uma montanha, e lá de cima ele deu uma visão panorâmica de um outro reino, completamente diferente dos impérios humanos, um reino que jamais acabará, um reino eterno, o reino de Deus. Então Mateus faz um contraste no capítulo 4 e no capítulo 5 com os reinos e impérios humanos que se finalizam e o reino de Deus que dura para sempre. O nosso amado Salvador há de reinar um dia. Louvado seja Deus. Jesus é rejeitado, o mundo não o quer. Recusa com orgulho seu rei reconhecer, mas ele há de estabelecer um reino um dia, e ele reinará com justiça. Então, no capítulo 5, o Senhor Jesus apresenta os cidadãos do reino de Deus, mostrando as características deles, e vamos observar por alguns minutos o que a palavra de Deus enfatiza sobre as qualidades que Deus valoriza muito. Veja bem comigo Mateus capítulo 5, se tiver a Bíblia aberta, verso 3, o Senhor Jesus inicia esta mensagem sublime. De vez em quando o Senhor Jesus, Ele leva os seus aos lugares mais afastados. Ele faz no capítulo 5, capítulo 14, capítulo 28, quando ele tinha algo de importante para dizer. Bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, como diz uma outra versão, os humildes de espírito, um dia irão participar do seu reino. É interessante que cada um dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam as perfeições do nosso Salvador. Veja bem, se tiver a Bíblia aberta, como Mateus inicia seu evangelho. Veja bem, Mateus capítulo 1, versículo 1, o nosso Salvador, ele é o filho de Davi, e ele é o filho de Abraão. O Senhor Jesus tinha direito ao trono. Ele é descendente do rei Davi. Davi, apesar de algumas falhas, transgressões, é imortalizado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, amava a Deus. Por isso nós acabamos de cantar as palavras dele, Salmo número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me leva, Ele me conduz, Ele está sempre comigo, Ele há de reinar um dia. Mas veja bem comigo Marcos capítulo 10, verso 45. O evangelista diz: o Filho do Homem, Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate dos homens. Então Ele é o Filho de Davi, Mateus capítulo 1, verso 1. Ele é o Filho do Homem, Marcos 10, versículo 45. Veja bem Lucas capítulo 1, verso 32. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Altíssimo tem domínio. Veja bem Lucas capítulo 1, verso 33. Ele reinará para sempre, o nosso Salvador. Hoje rejeitado, mas Ele há de reinar. E veja bem João capítulo 20, versículo 30, versículo 31. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Filho de Davi, Filho do Homem, Filho do Altíssimo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Ele é incomparável. Ele está iniciando os seus ensinos aos seus discípulos. E ele começa assim: bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Agora veja bem comigo o que a palavra de Deus está enfatizando. Hoje na ceia do Senhor, celebrando a vida do meu amado Salvador, eu não podia lembrar de nada, absolutamente nada da minha vida que seria aceitável ao meu Salvador na primeira reunião da semana. O que chamava a minha atenção hoje na ceia foi essa verdade: eu não sou digno de, não posso me gloriar em nada, absolutamente nada, dos meus esforços, qualidades, ações, penitências. A única coisa que eu podia lembrar hoje na ceia é que Ele é digno. Eu não sou digno, mas Ele me comprou com seu precioso sangue. E no meu encontro com o meu Salvador, anos e anos atrás, eu senti aquela convicção de que se não fosse a graça dele, seria condenado para sempre. Mas pela cruz do meu Salvador, pela obra que Ele fez, Ele me deu vida, e vida em abundância. O salmista diz, se quiser acompanhar, uma coisa interessante em Salmo 119. Ele está apresentando as perfeições do seu amado. Ele diz no verso 141. Quem quiser ler o Salmo depois do almoço, hoje, quando bate aquele sono de domingo, pode ler Salmo número 119. Eu garanto, você não vai chegar ao fim, mas é um salmo que apresenta as perfeições do nosso amado
E o salmista diz: pequeno sou, desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos, Senhor. Eu sou pequeno, mas Ele é digno. O publicano, em Lucas capítulo 18, acredito, versículo 13, ele diz, na presença de um outro homem ao seu lado, ele batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, se propício a mim, eu sou pecador. Salmo 51 é a confissão do rei Davi, depois do seu pecado contra Deus, e Batisseba. Veja bem, ele chega na presença de Deus, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Veja bem comigo em Mateus capítulo 8, versículo 2. Um leproso, o Senhor Jesus já está descendo da montanha, uma multidão seguindo, e um leproso que tinha aquela doença contagiosa, horrível, que deformava a aparência do sofredor. O homem marginalizado conseguiu chegar perto do Senhor Jesus, que não desprezava ninguém, e ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, se quiser, mas eu sou leproso, pecador, perdido. Deles é o reino de Deus. Ele nos comprou, Ele nos deu vida, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele é fiel, as promessas dele são infalíveis, como diz Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Cada um dos 4 evangelistas usa vários métodos para apresentar as perfeições do Senhor. Mateus usa parábolas, muitas vezes para ensinar. Marcos usa princípios, começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Lucas enfatiza as promessas do Senhor. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1, versículo 37. E João apresenta as palavras do Senhor Jesus. Ele é o Verbo, e João Batista diz: eu sou a voz. Ele é a luz, eu sou a lâmpada. Convém que ele cresça e que eu diminua, que ele tenha primazia sempre. Agora veja bem comigo, versículo 4: bem-aventurados que choram serão consolados. Eu não sei se você de vez em quando consegue lembrar de alguma coisa do seu passado, mas de vez em quando me atormenta.
uma coisa que eu fazia, lembrança do passado, daquela época da minha vida, quando eu estava longe dele, começa a me perturbar. Não sei se você já teve essa sensação. Quando o tentador me acusa, eu tenho que procurar a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a fonte inesgotável da minha felicidade. Ou seja, eu não posso confiar nas minhas emoções, não são confiáveis. Então eu abro a palavra de Deus, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, e Paulo começa assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Veja bem, quem intentará acusação contra quem? Contra os eleitos de Deus. É Deus quem nos justifica. Aí eu lembro aquela noite, numa casa de oração longe daqui, quando Deus abriu meus olhos para contemplar as perfeições do meu amado, quando eu não tinha mais dúvida, eu era pobre e pecador, mas mesmo assim Ele me amava. E naquela noite Deus me salvou. E sabe alguma coisa? Derramei lágrimas naquela noite, pensando na misericórdia de Deus, que mesmo sendo tão longe dele, era alcançado pelo Evangelho. Temos motivos hoje de agradecer. Os que choram serão consolados. Veja bem comigo, diz a palavra de Deus, Salmo número 34, palavra do salmista, verso 16: perto está o Senhor, bem perto dos que têm coração quebrantado. É o que a palavra de Deus diz. Ele está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele está perto, por isso ele diz em Mateus capítulo 11: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas tem que vir. O que vem a mim jamais terá fome. Salmo número 51, palavras do rei Davi. Sacrifícios, versículo 17 do Salmo 51. Sacrifícios, diz o salmista Davi, agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido, contrito, não desprezarás, ó Deus. Eu não sei quantas vezes eu tenho começado a minha leitura devocional com as palavras do apóstolo João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se quiser fazer uma leitura bem agradável, depois do almoço hoje, leia Isaías capítulo 6, quando Isaías é chamado por Deus. E duas coisas vão chamar a sua atenção.
ele vê uma visão do Senhor num sublime trono alto, a glória do Senhor. E a reação do servo de Deus diante da grandeza, da glória do Senhor é impressionante. Ele clama: ai de mim, estou perdido. E muitas vezes eu tenho chegado na presença de Deus dizendo: ai de mim, Senhor, estou perdido. Ou como diz Paulo em Romanos capítulo 7, desventurado o homem que sou, quem me livrará? Ou como diz Simão Pedro em Lucas capítulo 5, Senhor, retira-te de mim, sou homem pecador. Você já sentiu esta incapacidade de entender perfeitamente esta sublime graça, quando seu Luiz traduziu hino de número 14, muitos anos atrás, esta palavra que ele usou, eu acredito que foi a palavra adequada, sublime graça que alcançou um pobre como eu. Foi a tradução do seu Luiz Soares. Sublime graça alcançou um pobre como eu. Veja bem comigo Isaías capítulo 66. O profeta está diante da grandeza de Deus mais uma vez. Versículo 2: o homem para quem o Senhor, o homem para quem olharei, é este, o aflito, o abatido de espírito, o que tem e treme diante de mim. Os que choram. Uma coisa que é necessário lembrar é que o nosso amado Salvador também chorou. Em João capítulo 11, quando ele estava na cidade vizinha da família de Lázaro, ele demorou 2 dias para chegar na presença deles. A palavra de Deus diz em João capítulo 11, versículo 33, pode ler depois em casa. O que chama a minha atenção é que os judeus choraram muito, gritaram de tristeza, mas o meu Salvador não gritou, mas ele chorou. O Criador e sustentador de todas as coisas, ele chorou também. Jesus chorou. Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta, e ele te ama com um amor profundo. Veja bem, versículo 5: bem-aventurados são os mansos, herdarão a terra. Esses têm uma convicção de que eles não merecem absolutamente nada. Eles são desprezados pelos homens. Mas observe bem uma coisa interessante. Em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos. E ele diz, versículo 29, na presença deles: eu sou manso, humilde de coração. O Pai tem prometido: pede e darei as nações por herança. Tudo pertence ao nosso
Salvador, Ele é Rei. Veja bem Mateus capítulo 2, versículo 2, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Onde está? E termina Mateus capítulo 27, versículo 37, eles colocaram seu título acima de sua cabeça: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E como Rei, Ele tem a última palavra. Ele diz, na sua grande comissão: toda a autoridade me foi dada no céu, na terra. Quando meu pai viajava e eu era menino, eu garanto para você que eu dava muito trabalho para minha mãe. Eu apanhava muito, né? E normalmente ela sempre me dava aviso solene: não se esquece, logo seu pai chega, né? E haverá uma certa que come, né? Eu apanhava muito naquela época, mas Deus é misericordioso. Pode ter certeza absoluta que um dia haverá uma certa de conta. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu, na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações. O tempo está se esgotando, mas eu queria que nós chegássemos no versículo 6. O Senhor Jesus está apresentando sublime promessas, verdades. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça serão fartos. O Anderson, um grande amigo meu que pregou ontem à noite, ele enfatizou na sua mensagem que hoje em dia a indiferença de muitos chama atenção. Eu percebi nos últimos dias que um dos discípulos do Senhor Jesus nunca chegou a dizer na presença dele Senhor. Nunca chamou Jesus Cristo Senhor. E o Senhor Jesus falou a respeito dele: o coração está longe de mim. Nunca adorou o Senhor, nunca o chamou Senhor. Ele é o traidor. Mas eu acredito que ele conseguiu dar a impressão de que ele estava perto do Senhor, mas ele estava longe do Senhor. Eu sei que Simão Pedro tinha suas falhas, eu também tenho, mas Lucas capítulo 22, versículo 54, se não me falha a memória, diz: Simão Pedro seguia de longe, já não estava mais perto dele. A minha presença na casa de oração no domingo não representa nada se meu coração está longe dele. E o Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo 5 e 6 que se eu tiver alguma coisa contra o outro irmão em Cristo, a minha oferta também não vale nada, pois Ele conhece e sonda o meu coração. Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, caminhos. Ainda que a palavra me não chegou à língua, Tu, Senhor, já conheces tudo.
Ele me conhece. Mas a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 29, acredito eu, ela disse aos homens da sua cidade: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aí eu fico pensando, se os irmãos da igreja da Pauliceia soubessem toda a minha história e todos os meus pecados fossem escritos na parede da igreja hoje, eu teria vergonha. Mas Ele me conhece. Senhor, Tu me sondas, me conheces todos os meus caminhos, meus pensamentos, minhas palavras. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça serão fartos. O que vem a mim jamais terá fome. Já percebeu no Evangelho segundo João? É como se fosse uma sequência, né? O que vem a mim, capítulo 6, jamais terá fome. Capítulo 4, a água que eu lhe der nunca mais terá sede, será uma fonte de água. Na presença dos seus amados, eu sou o bom pastor, capítulo 10. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Quem entra, o que bebe, o que vem, capítulo 10, quem entra será salvo. Capítulo 11, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sou a videira, meu pai é o agricultor, capítulo 15. Vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, Ele é tudo para mim. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida. É Jesus, meu incomparável Salvador. Ele é tudo para mim. Ele é o pão verdadeiro, o pão que desceu do céu. Ele diz: eu sou o pão da vida. Interessante. Vamos chegar ao fim. E o apóstolo Paulo nos ajuda nas suas cartas. Em Filipenses, capítulo 3, ele diz, versículo 12: não que eu tenho já recebido a herança para a vida, ou já obtive a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu prossigo para o alvo. Aquele, pois, que pensa está em pé, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, acredito eu. Aquele que pensa está em pé, veja que não cai, porque já está correndo risco de cair. Diz o Senhor à igreja em Laodiceia como
como foi muito bem enfatizado ontem pelo nosso irmão Anderson Zen. Pois dizes: estou rico e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Diz o salmista em Salmo número 42: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O Senhor, conforme lemos em Salmo número 107, versículo 3, o Senhor sabe das nossas lutas e fraquezas, mas eu gostei muito da expressão do salmista, que ele nos fartou de bens, somos algo aflitos, mas ele tem providenciado tudo para nós. Até este momento, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Esses dias a Alice estava reclamando do calor em casa, né? De vez em quando ela faz isso, né? Será que a gente consegue condicionado no quarto, né? Claro, quanto custa, né? Aí normalmente a conversa calma, né? Mas de vez em quando ela gosta de insistir, né? Você não sabe que não é fácil, né? A vida conjugal. Aí tem aquela conversa, né? Quanto custa? Ela falou para mim: não, André, é Black Friday, eles dão um desconto se compramos na sexta-feira, né? Vamos comprar, né? Vamos para o centro, né? Aquele calor insuportável, né? Vamos para o centro para ver, né? Eu não gostei muito dessa conversa, eu tenho que confessar que eu não gostei nem um pouquinho, né? Mas depois de alguns dias, ela conseguiu me convencer do valor, né? A vida é assim. Irmãos, eu fico imaginando que de vez em quando é bom lembrar que as coisas essenciais da vida, não as coisas que eu quero, mas as coisas essenciais, Ele tem prometido tudo. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente todas as coisas. Ele me deu a salvação, justificação, santificação. A gente tem essa viva, bendita esperança de que em breve veremos face a face quem nos amou e por nós quis morrer. Tenho a garantia que estarei na presença dele um dia. Essas são as coisas essenciais da minha vida. Ele tem prometido e o Senhor é fiel para cumprir. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém.